Alô, caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No Curva de hoje, a etapa de Phoenix na Sprint Cup, estreia da Copa Montana. O Velopark está prestes a inaugurar o autódromo, segmento de arrancadas e, como sempre, o Correio da Semana. Mas começamos falando da Sprint Cup. E mais um final emocionante na NASCAR. Ryan Newman fica com a vitória em Phoenix, Jeff Gordon na segunda posição, Jimmie Johnson foi o terceiro, Mark Martin na quarta colocação e Pablo Montoya terminou em quinto lugar. Mas Sérgio Lago, o buchinho que dominou grande parte da prova, terminou na oitava posição e não ficou nada satisfeito com o oitavo lugar. Não, foi uma grande frustração. Basicamente, 3 pilotos dominaram a prova, os 3 lideraram mais de 100 das 375 voltas. Primeiro foi Juan Pablo Montoya, no começo da prova. Depois, na parte do meio da prova, foi o Jimmie Johnson. E, finalmente, na parte final, Kyle Busch. Ele tinha uma boa vantagem sobre o Jimmie Johnson e uma bandeira amarela, faltando 2 ou 3 voltas para o final. Acabou, enfim, na troca de pneus, ele trocou 4, Jimmie Johnson trocou 4, vários pilotos trocaram 2. Kyle Busch acabou em oitavo. Certamente uma grande frustração para ele, mas uma grande vitória de Ryan Newman, Roberto. Uma grande vitória de Ryan Newman que relargou em segundo. Jeff Gordon era o primeiro. Jeff Gordon, mais uma vez, tendo a possibilidade de ganhar no final e não ganhando, morrendo na praia. Mas parabéns para Ryan Newman. Parabéns para Ryan Newman e uma NASCAR diferente em comparação ao ano passado. Ano passado, as corridas, muitas delas se decidiam nos pits, mas em matéria de combustível, em colocar combustível e ficar na pista ou não. Esse ano é a última bandeira amarela, trocar 2 pneus, trocar 4 pneus, mas sem dúvida eu estou gostando bastante dessa temporada. E por que trocar 2 pneus e trocar 4 pneus? Porque agora podem ser feitas 3 prorrogações. A prova terminou na primeira prorrogação, mas, por exemplo, Jimmie Johnson, que havia relargado, creio que em quinto, sexto, talvez sétimo, acho que sétimo ou oitavo, ele terminou em terceiro. Se tivéssemos tido outra prorrogação, quase certamente o Jimmie Johnson levaria a prova e o Kyle Busch conseguiria avançar mais. Então o Jimmie Johnson, Chad Knowles optou por trocar 4 pneus. Jeff Gordon, Ryan Newman, Mark Martin e mais uns 2 ou 3 pilotos optaram por trocar 2 apenas. Acabou prevalecendo a tática de 2, mas poderia ter prevalecido a de 4 e isso é que torna interessante. Só antes da gente falar da classificação, Juan Pablo Montoya, Roberto, terminou entre os 5 primeiros. Juan Pablo Montoya vem fazendo uma boa temporada, mas vem sempre se envolvendo em acidentes, muitas vezes não por culpa dele. E finalmente um bom resultado, quem sabe a caminho de uma recuperação e de se colocar entre os 12 que farão parte do Chase. Sem dúvida, ele precisava de terminar bem e terminou em quinto lugar, uma posição sólida para ele. Vamos dar uma olhada na tabela de posições. Jimmie Johnson aumenta a vantagem na tabela, Matt Kenseth é o segundo colocado, seguido por Greg Biffle, Kevin Harvick e Jeff Gordon. São os 5 primeiros, mas Sérgio, o buchão que vinha bem, teve uma péssima prova e não faz parte mais dos 12 melhores. Exatamente, Kurt Busch, que começou muito bem a temporada, teve uma péssima prova, provocou a primeira bandeira amarela, enfim, daí só foi para trás, teve um problema atrás do outro, fora dos 12 primeiros, também fora dos 12 primeiros. Paul Menard, que era Cinderela até agora, para mim caiu na real, porque ele dificilmente vai voltar, nada contra o piloto. E o Brian Vickers também saiu dos 12 primeiros. Agora, significativo que entrou para os 12 primeiros. Kevin Harvick não, já estava. O Cal Weathers entra o Joe Logano e entra também o Buschinho. Exatamente, portanto, e 2 pilotos da Joe Gibbs, lembrando que os 3 pilotos da Joe Gibbs estavam fora. Kyle Busch e Joe Logano agora dentro. Joe Logano, a segunda temporada dele, fazendo excelente trabalho. Cal Edwards, figurinha carimbada nos últimos anos entre os 12 primeiros. E Kyle Busch, Roberto, que ano passado ficou de fora, já fazendo uma boa atuação. Parece que a situação ali na equipe do número 18 está melhorando bastante. Então, falando de equipes, outra vez Jack Roush com os principais pilotos entre os 12 melhores, Richard Childress com os seus pilotos e também o Joe Gibbs, todos eles contra a famosa Força do Mal. Vamos ficando por aqui falando sobre a NASCAR. Agora chegou a hora do segmento Maquineta do Tempo, onde o piloto de carreteiras José Asmus fala uma história sobre Emerson Fittipaldi que poucos conhecem. Vamos acompanhar. Em 1956, eu cheguei em São Paulo e era uma quinta-feira. E à noite era obrigatório um treino noturno para cada carro. E o último dia de treino noturno era na quinta-feira. E cheguei no Centauro, que era o organizador da prova, era o Centauro Motoclube.
no qual o Barão é que comandava. Aí falei com o Wilson, ele me disse, não, espera um pouquinho, eu preciso fazer o treino, não sei que chega. Porque naquele tempo eu cheguei em Interlagos, Interlagos era distante de São Paulo, hoje é uma cidade só. Espera um pouquinho que eu vou dar um jeito. Esperei 5 minutos, 10 minutos. Né? Daqui a pouco ele veio com um alemãozinho, não, ele te leva lá. Tá bem. Mas eu não, ele senta em qualquer lugar, porque não tinha lugar, não tinha assento. Ele sentou em cima do tanque. E assim o Emerson me levou até o autódromo. E aí... O alemãozinho era o Emerson. Era o Emerson, o alemãozinho. E aí eu tive que dar Cheguei com o Emerson, muito curioso. E o Barão também ia para lá, de cara. Porque estacionei, estava lá. E o Emerson não me largava, me rodeando. E aí o Barão disse, dá umas voltas com ele na pista. Naquele tempo, como era o automobilismo. Aí o guri, que era o Emerson, sentou no tanque. E eu dei umas 5, 6 voltas, ou mais ou menos, no Interlagos com o Emerson. E ele me perguntando, como é que se faz isso, como é que faz aquilo, como é? E eu sempre gostei de conversar, dizendo para ele, faz aqui em terceiro, faz assim, aqui faz em quarto, aquelas explicações, tem que fazer a tomada aqui, a tomada da curva ali, no qual ele sempre mexe comigo, e já disse isso publicamente, que eu não sou professor dele, mas ele me chama de professor, né, o meu professor. Não, nada disso, não. Nem é porque o primeiro carro de corrida da vida dele, e a primeira volta que ele deu em Interlagos foi comigo, na minha carreteira, em 1956, em Interlagos. Logo após o intervalo, Copa Montana e Velopark.